Então, nesta noite, coube a mim trazer a mensagem da noite, essa tremenda responsabilidade. E eu gostaria de trazer um tema um tanto constrangedor, talvez, uma vez que o povo de Deus sempre é contado como minoria. E isso pode ser uma pedra de tropeço para muitos, uma vez que consideram que, de alguma maneira, uma maior parte deveria estar, então, envolvida se algo é real, se algo é bom, se algo é sério. Felizmente, a prevalecência do príncipe das trevas em nosso mundo já é patente, e vemos já na experiência antediluviana que poucos foram aqueles que se salvaram das águas do dilúvio. É bem verdade que antes que ocorresse o fato em si, onde foram salvos aquelas 8 pessoas, Noé e sua família, basicamente, houve outros que foram salvos perto daquele tempo, mas pessoas que vieram a falecer antes do dilúvio. E com certeza há uma lista de vários fiéis heróis da fé. Matusalém mesmo, o homem que viveu mais tempo na Terra, provavelmente morreu pouco tempo antes do dilúvio. Até bem próximo do dilúvio ele viveu. O primeiro texto bíblico que eu gostaria de ler nesta noite é de Isaías 41:14. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, nessa linguagem curiosa que o nosso Deus traz o povo de Israel como um povozinho, um vermezinho, ele traz a realidade que, diante de todas as outras nações, povos que havia, o povo de Israel era o inferior a todos, em diversos aspectos, não só numérico, mas também em termos de capacidades e assim por diante, que havia já de maneira bem desenvolvida em outras nações. Portanto, sempre é um consolo para o povo de Deus, desde a época de Israel, essas palavras, então, de um Deus que se importa com esse povozinho. Agora vamos ler em Sofonias, capítulo 3, os versos 12 e 13. Um texto muito conhecido também. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Verso 13, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Aqui já mostra uma prevalecência do povo de Deus, povo de Israel, com a apostasia, é apenas um remanescente, sendo fiel, e que serão, então, confortados por Deus, um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. Estes, então, que são remanescentes de Israel, que serão salvos. Depois temos promessas semelhantes no Novo Testamento, quando encontramos a figura daquela mulher no capítulo 12 de Apocalipse, a mulher pura, simbolizando a igreja de Deus, a igreja cristã, mas posteriormente se corrompe também. E por fim, no Apocalipse 12:17, fala o quê? Mais uma vez, um remanescente da semente da mulher, que seria então os fiéis. Então, mesmo dentro do cristianismo, haveria uma minoria também. As mensagens dadas a Israel se repetem agora na era cristã.
Mas eu gostaria, então, de trazer agora algumas reflexões da pena inspirada da mensageira do Senhor Ellen White, vários textos que vou compartilhar aqui na tela para os irmãos acompanharem. Algo maravilhoso aqui nós vamos encontrar nessas leituras. A primeira leitura está no Obreiros Evangélicos, página 431. Esse texto, então, do Obreiros Evangélicos nos declara o seguinte: à medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhe dizem, e essas palavras são ecoadas pelos membros das ditas igrejas: esse grupinho não tem igreja e não tendes lugar de culto. Sois um grupinho, pobre e ignorante. Em breve os pastores irão embora e o interesse há de desaparecer. Então, a vez de abandonar essas novas ideias que tendes recebido. É impressionante esse texto que nos mostra a carência da Igreja de Deus, muitas vezes para o básico, para ter uma casa de culto. Nos revela como são considerados pelas demais igrejas, como um grupinho pobre e ignorante. A esperança dos pastores, então, é que o interesse vai desaparecer, justamente porque muitas vezes não há um pastor fixo em cada localidade. E os próprios membros leigos têm que se desenvolver. Esta é a realidade apontada através deste texto. Aqueles que verdadeiramente forem fiéis, esses pontos não serão empecilhos, como bem sabemos. No Desejar de Todas as Nações, página 459, encontramos outro texto maravilhoso. Aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim por quem é ela defendida. Multidões avaliam pelo número dos que a aceitam e faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas, e não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Então, nós encontramos, muitas vezes, essa barreira para ser rompida desses pré-julgamentos, desses preconceitos. Quantos que estão na defesa dessa mensagem são eruditos, são grandes homens que estão a favor ou não? Mas aqui fala que, no entanto, não é um argumento. Temos que deixar isso bem claro. Não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Se não tivermos isso em mente, seremos levados ao engano, achando que a verdade estará em meio à multidão. Não é e nunca será um argumento contra a verdade tal coisa. Próximo texto, Obreiros Evangélicos, página 370. Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Sério texto também, mostrando que Deus se importa com a qualidade daqueles que compõem a Igreja de Deus. Não meramente em quantidade, não de acordo com os olhos humanos, mas entendendo, então,
a necessidade de pessoas verdadeiramente convertidas. O Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 143, nos é relatado: quando o Senhor exige de nós que sejamos distintos e diferentes, como podemos cobiçar popularidade ou imitar os costumes e práticas do mundo? Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de números e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra grande cegueira. Fossem algarismos prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são claramente mais numerosos. Aquele que cobiça, portanto, ou quer imitar os costumes das praias do mundo, está seguindo a sabedoria dos homens e não a de Deus. Achar, então, que resolve a questão é razão de sucesso, o abaixar as normas, então, para conseguir maior número, é uma cegueira tremenda. Satanás, sim, tem a preeminência em termos de quantidade. Portanto, quantas e quantas vezes vemos na história da igreja aqueles que buscaram alguma maneira de flexibilizar as doutrinas bíblicas, as normas divinas, e desta forma, então, conseguiram a entrada de grande número de mundanos convertidos, aparentemente apenas fazendo uma profissão da fé. Texto seríssimo encontramos também no Unpublished Manuscript Testimonies, de 23 de outubro de 1850. Está presente na coleção Spalding Magan, volume 1, página 10. Uma visão profética de Ellen White declara: vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais, como Judas, hão de trair-nos aos católicos, para obterem sua influência contra a verdade. Os santos serão, então, um povo quase desconhecido, de quem os católicos terão pouco conhecimento. É o mesmo na perseguição final. Aqui é dito que o conhecimento que os católicos têm sobre o povo de Deus é basicamente nulo, é muito pouco. E aqui encontramos que é justamente aqueles que conhecem os fiéis, à semelhança de Judas, que traiu a Jesus, estes então nos denunciarão às autoridades. Indo mais adiante, para finalizar, Meditação Cristo Triunfante de 2002, página 317, nos declara o seguinte: os professos cristãos de hoje que rejeitam a luz não serão mais favoráveis àqueles que recebem a luz da verdade e nela se regozijam do que o foram os judeus nos dias de Cristo. Considerarão os crentes como um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, e deles falarão zombeteiramente. A dificuldade não é apenas na atual sociedade, mas sempre houve a dificuldade da verdade ser aceita, mesmo pelos professos religiosos. E aqui é dito que no final os fiéis serão considerados como um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, e deles falarão zombeteiramente. Vemos que o escárnio, a injúria, relacionada ao tamanho, à quantia do povo de Deus, está várias vezes colocada. Devemos, então, estar atentos a tudo isso e vermos de que lado estamos. Se naquela grande massa de adoradores de Baal, ou entre aqueles que tomarão a posição ao lado de Deus.
Temos certeza que nesses últimos dias ainda se revelarão muitos fiéis. Elias achava que estava sozinho, e, no entanto, havia milhares daqueles que eram invisíveis aos olhos humanos, mas no devido tempo se manifestariam, e assim será hoje, à medida que se adensam as trevas da noite, e chegaremos ao ponto máximo. As estrelas no céu então brilharão com maior fulgor. O contraste será apresentado. Possamos estar entre aquelas estrelas que estarão firmes na constelação divina e não entre aquelas estrelas errantes que passam por um momento numa trajetória boa, mas desaparecem então em seguida. Que não venha a ser essa a nossa experiência, mas depositando a nossa confiança em Deus a cada dia, sabendo que os méritos de Cristo em nosso favor são suficientes, possamos avançar nessa trajetória final. É esse o meu desejo de oração. Amém. Como eu estava falando antes, que eu ia comentar que eu gostaria de ler 2 textos sobre o mesmo tema que tratamos nessa noite, e são impressionantes por uma razão muito simples. Falam da igreja que Jesus fundou e como que ela é descrita no Desejar de Todas as Nações. Vamos ver rapidamente aqui, novamente, colocar na tela para os irmãos acompanharem. O primeiro texto, então, está na página 717, e ambos os textos que vão ser lidos falam muito da perspectiva de Judas. Diz aqui que Judas estava cego para a fraqueza de seu caráter, e Cristo o colocou onde pudesse ter a oportunidade de ver e corrigir isso. Como tesoureiro dos discípulos, era chamado a providenciar quantas pequeninas necessidades do grupozinho e a suprir as faltas dos pobres. Então, aqui é chamado a igreja instituída por Deus, por Cristo na terra, a qual Judas foi colocado em associação, não sei se os irmãos sabem, mas Judas foi o único dos 12 que se ofereceu para ser um discípulo de Cristo. E isso não era algo comum, irmãos. Se nós formos ver o costume que os judeus tinham, quando surgia um mestre religioso de destaque, ele escolhia os seus pupilos, aqueles que ele gostaria de ensinar, os seus alunos. E de modo algum ocorreria o contrário, de um jovem vir e se oferecer a esse mestre. Mas assim fez Judas, Cristo o aceitou mesmo assim, para beneficiá-lo com esse contato direto. E, no entanto, aqui nós vemos que a posição dele de tesoureiro, providenciando então necessidades do grupozinho e suprir as faltas dos pobres, nesse ofício sabemos bem que ele foi infiel também. Na 719, nos mostra como que Judas pensou da atitude de Jesus com aquele jovem rico. Diz aqui que quando Jesus apresentou ao jovem rico as condições do discipulado, Judas ficou desgostoso. Pensou que se cometer um erro, se homens como esse rico príncipe se unissem aos crentes, ajudariam a manter a causa de Cristo. Se ao menos ele, Judas, fosse admitido como conselheiro, pensava, poderia sugerir muitos planos para a prosperidade da pequenina igreja. Seus princípios e métodos haviam de diferir um tanto dos de Cristo, mas nessas coisas se julgava mais sábio do que Jesus. Portanto, vemos a falta de humildade da parte de Judas no agir nisso tudo, e com certeza se sentia muito
se perdia oportunidades, assim como os irmãos de Jesus pensavam mesmo dele, achavam que Jesus não era tão estratégico quanto necessitava. E aqui vemos, então, desse grupozinho, dessa pequenina igreja instituída por Cristo, deveria haver, então, claro, um crescimento espiritual, como é dito, mas diferente de qualquer outro reino terrestre, através, então, da operação do Espírito Santo nos corações daqueles que fossem atingidos. Então, neste texto, é declarado que o mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram ao temor do Senhor, colocando a pés seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam, de alguma maneira, ser eliminados. Naquela experiência relatada no livro de Esther, Mardoqueu, Mordecai, inclusive, uma vez que ele estava sempre à porta do palácio, certa vez ele livrou o rei de ser, então, assassinado por alguns eunucos que dariam veneno. E aqui nós encontramos essa comparação, ainda que sejam bons cidadãos, a par do povo de Deus, há um ódio contra eles, contra esse pequeno grupo, tal como havia da parte de Amã para com Mardoqueu, uma vez que a conduta odiosa do pequeno grupo ou de Mardoqueu é justamente a observância da lei de Deus. Em especial, aquele mandamento que é um sinal entre Deus e seu povo, o santo sábado do 7º dia. Portanto, aqui fala do mundo protestante moderno, vendo o entrave nesse pequeno grupo observador do sábado. Esses intrusos, que são inoportunos, diz que eles querem, então, eliminar, para, então, não haver mais essa importunação, não há mais um testificar em favor da lei de Deus.